A nossa vida cristã tem que ser alimentada. Qual era o problema da igreja de Éfeso? 50 anos depois. Quantos anos depois? 50. João está preso. Ilha de Pátmos. E João vai se arrebatar. Agora não é mais Paulo que vai escrever carta para a igreja de Éfeso. 50 anos depois, quem vai escrever carta para a igreja de Éfeso é o próprio Jesus, usando a vida de João. E dentro do que Jesus vai dizer para João, ele vai dizer para ele, aquilo que João viu, através do seu relatamento, João viu, ouviu e escreveu. Dentro daquilo que João escreveu estão 7 cartas. Uma carta para cada igreja, direcionada para a Ásia Menor. O texto da qual a gente acabou de ler, o capítulo 2, é a primeira carta que Paulo escreve. E Jesus vai dizer algumas coisas acerca dessa igreja. E a gente vai ver que o fogo que Deus acende, se não for alimentado, ele se apaga. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus não há argumento contrário. Pontos positivos da igreja. Jesus vai dizer que ela era uma igreja trabalhadora. Trabalhava para Jesus. Jesus vai dizer que ela era uma igreja paciente. A igreja não tem paciência. Olha as qualidades da igreja. Jesus vai dizer que aquela igreja sofria pelo nome dele e não se cansava. Igreja perseverante. A Bíblia vai dizer que aqueles irmãos provavam aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E através dessa prova chegavam à conclusão de que eles eram bem de igreja com discernimento. Não aceita qualquer coisa. Como uma igreja dessa deixa o primeiro amor? A palavra de Deus vai dizer que tinha algo que Deus se agradava deles. Eles não aceitavam os ensinos dos nicolaítas, aqueles que tentavam ensinar ou desfazer aquilo que havia sido estabelecido, aquilo que havia sido empregado para aquela igreja como regra de fé. Eles queriam desfazer e eles não aceitavam esses ensinos. Como uma igreja dessa deixa o primeiro amor? Parece incompreensível, porque aos nossos olhos essa igreja está cheia do Espírito Santo. Correto ou não? Tem milagre, tem batismo no Espírito Santo, tem batismo nas águas, tem ensino genuíno da palavra. É uma igreja cheia do Espírito Santo, não é? E Jesus nunca disse que ela não era cheia do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse. Aí Jesus vai dizer para eles, mas tem uma coisa contra vocês. Vocês são uma bênção, vocês trabalham, vocês têm paciência, vocês provam aqueles que se dizem apóstolos de ilusão, vocês sofrem pelo meu nome, vocês sofrem perseguições e não desfalecem, vocês vão contra a doutrina dos nicolaítas, mas ainda assim Jesus vai dizer, escreve aí, João, tenho uma coisa contra vocês. Por quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Por que é que Jesus escreve esta carta? Porque aquela igreja que começou com a evangelização, aquela igreja que começou com o evangelismo, aquela igreja que teve a Apolo com uma pregação extraordinária, aquela igreja que foi sacudida pelo Espírito Santo através da vida de Paulo, aquela igreja havia perdido. O que Jesus está falando do primeiro amor? Aquela igreja havia perdido a verdadeira motivação para se fazer a obra de Deus. Como assim perdeu a verdadeira motivação? É quando a gente começa a se acostumar com as coisas de Deus. É quando a gente começa a se acostumar a vir ao culto. É simplesmente uma fazer na semana. É quando a gente dá glória sem querer dar glória. É quando a gente tem a semana inteira para preparar o hino, para ensaiar, para chegar aqui, oferecer o melhor para o Senhor. Mas a gente não ensaiou nada, a gente vai lá, não tem que desenvolver aí, serve ser de mesmo, só para se dar a oportunidade de não passar vergonha, motivação errada. Você não vem da igreja para não passar vergonha.
peraí, hoje tem culto, né? Passei a semana inteira sem ler a palavra. Mas deixa eu separar um versículo aqui, se eu tiver uma oportunidade, eu vou passar vergonha. Aí marca alguma coisa, nem sabe o contexto, não sabe o texto, não sabe nada. Pronto, vou preparar o versículo. Motivação. Quando a gente ia para louvar a Deus, e não estava preocupado com o que a igreja ia achar, mas estava preocupado se Deus ia receber ou não. E agora quer fazer bonito, para olhar na cara dos irmãos e ver se os irmãos estão dando glória, se estão rindo, se estão batendo palma. Oh meu Deus, como veio a igreja para se apresentar? Motivação errada. Aleluia. É a pregação a qual o pregador fica esperando e o termômetro do pregador se a igreja vai dar glória ou não. Porque se a igreja dá glória, eu estou arrebentando. Se a igreja não dá glória, é porque eu estou com motivação. O que eles perderam? Qual foi a motivação que eles perderam? É quando a gente vem fazer a obra de Deus com medo. Já ouviram isso? Se você não fizer, Deus vai causar um rebuliço na sua casa. E aí a pessoa fica com medo. Se eu não fizer, vai arrebentar meu filho, vai arrebentar meu marido, vai matar a enfermidade de mim, eu vou parar no hospital. Aí ele faz com a motivação errada, porque ele está fazendo por medo, e não porque ele era voluntarioso. Não porque ele queria fazer. Motivação errada. A gente não faz as coisas para Deus por medo. A gente não faz as coisas para Deus com medo que Deus vai entrar na minha casa, vai dar um rebuliço, vai matar meu filho, vai isso, vai aquilo. Meu filho, você não faz a obra de Deus por medo. Eles perderam a motivação correta. Eles evangelizavam porque eles amavam, eles queriam que aquilo que eles haviam alcançado, outras pessoas viessem a alcançar. O desejo era, nós vamos evangelizar porque nós queremos que mais pessoas, assim como nós éramos na magia dele sair, nós queremos também que esse evangelho seja sido arrasado em outros. Não é, eu ganhei essa alma, você não ganhou coisa nenhuma, rapaz, motivação errada. Quem ganhou o meu evangelho é você. Oh Deus, Aleluia. o que eles haviam perdido, sabe o que eles perderam? Vou trazer para o dia de nossos dias. Era quando a gente não trocava a oração pelo celular. Era quando a gente acordava de manhã e o desejo era, vou falar primeiro com meu Deus. Por quê? Porque aqui dentro estava o desejo de estar na presença do Senhor. Hoje, acorda, a primeira coisa que vai pegar, deixa eu ver o que está no Facebook. Acabou o Facebook, deixa eu ver o que está no Instagram. Acabou o Instagram, deixa eu ver os stories do WhatsApp. Acabou o WhatsApp, deixa eu ver os vídeos do TikTok. Depois que passa 40 minutos, ainda tem a cara de pau de olhar para o relógio e dizer, meu Deus, estou atrasado para ir para o trabalho. Quem era você 5, 10, 2, 3 anos atrás? Hoje está melhor ou lá atrás estava melhor? Se lá atrás estava melhor, isso quer dizer que você já esteve aqui. E hoje, lembra-te de onde caíste. Se caiu, é porque esteve aqui. E agora, esse. Oh Senhor, que coisa triste. Uma igreja tão avivada, um avivamento tão extraordinário. Oh meu Deus, uma igreja que falou em línguas. Quando Paulo pôs as mãos sobre aqueles 12 palavras, diz claramente, eles falavam em línguas e profetizavam.
uma igreja que havia batismo no Espírito Santo, uma igreja que se falava em línguas espirituais. E por que você deixou de falar? Onde foi que tu caiu? Onde foi que tu errou? Aonde foi? Aonde foi? Hoje eu tenho mais prazer em estar com meus amigos, batendo um papo, colocando a conversa em dia, dando risada, do que estar na casa do Senhor. Já esteve aqui, agora está. Venho um culto como esse, ouço a palavra de Deus e consigo dormir no culto. Já esteve aqui, agora está. E acaba assim, irmão? Não acaba assim não. Não acaba assim. Jesus vai dizer para eles, lembra de onde tu caíste. Aí Jesus vai dizer para ele, e arrepende. E volte a praticar as primeiras. Volte a ter a mesma motivação, a mesma inspiração. É o amor a Jesus Cristo que movia vocês. E hoje deixa eu dizer. Hoje é tarde. Lembra quando uma vez na semana você tirava para jejuar ao Senhor? E hoje não mais? Por quê? Lembra quando levantava e não passava um dia sem ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus? Hoje não mais? Por quê? Lembra-te de onde caíste. Arrependa-se. E aí Jesus vai dizer, e se não se arrepender, brevemente, guarda isso aqui no teu coração, o que aconteceu com a igreja de Éfeso, não se arrepender. Brevemente virei a ti. E tirarei o que do lugar? O teu castigo? O que o castigo representa? A igreja, lembra? 7 estrelas, 7 pastores, 7 igrejas. 7 castiçais, 7 igrejas. O castiçal representa o quê? Igreja. O castiçal serve para quê? Iluminar, não falei, iluminar, trazer luz. Então, se Jesus está dizendo, brevemente virei e morrerei no lugar do castiçal, Jesus está dizendo o quê para aquela igreja? Vou tirar a luz que um dia acendi no meio de vocês. Vocês vão passar a viver. Escuridão. Olha o que vai castiçal. O castiçal simboliza a igreja de Cristo. Aleluia. Então, se Jesus está dizendo, moverei o castiçal do meio de vocês, se o castiçal representa a igreja e ele vai retirar do meio deles, isso está dizendo, Jesus está dizendo para eles o quê? Vocês vão deixar de ser minha. E quantas hoje em dia, em nome de igreja, mas o castiçal já foi retirado faz logo. Quantos lobos cruéis se levantaram e colocaram fachada de igreja e começaram a levar tanto que um dia já foram verdadeiros servos de Cristo e que hoje já constataram a fé. Onde está a igreja de Éfeso hoje? Éfeso fica hoje na Turquia. Você já ouviu falar em alguma igreja evangélica na Turquia? Perdeu a relevância. Jesus fez o que ele disse que faria. Retirou o seu castigo, perdeu tudo aquilo que um dia havia conquistado. Avivamento, conversão, fogo do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, milagres, maravilhas. Por quê? Porque se você não alimentar aquilo que Deus te deu, sabe que esse fogo apaga. O fogo do altar do sacrifício não se apagava, porque toda vez tinha que colocar nova lenha. Ele ficava aceso ao combate, tinha que ser alimentado com lenha. E se não jogasse lenha? Fogo apagado.
Ô meu querido, que Deus nos traz para ensinar nessa noite. É aquilo que Paulo disse a essa igreja de Éfeso. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Principalmente isso aqui. Veja, olha, observa como vocês estão andando. Não como nestes, não andam como loucos, mas andam como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não adianta eu ter o desejo de ir para o céu se eu estou vivendo como quem vai para o inferno. Guarda isso no teu coração. Desejo não leva ninguém para o céu, não. Que leva a mudança de vida, transformação verdadeira. Novo nascimento. Encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Tem muita gente querendo ir para o céu, mas pouca gente querendo viver como cidadão do céu. É querer ir para o céu vivendo como quem vai para o inferno. O final disso aí é inferno mesmo. Tem um monte de gente no inferno que queria estar no céu. E por que não estão? Porque queriam, mas viveram como quem vai para o inferno. E lá estão. Desperta nessa noite. Desperta nessa noite. Olha para a tua vida. Eu olho para mim. Desperta. Porque esse fogo que Deus um dia acendeu, se tu brincar com isso, isso vai se apagar. E vai acontecer exatamente o que Jesus fez com essa igreja. Tu vai deixar de ser igreja de Cristo. E Ele vem para buscar a sua igreja. E quando já estiveram no nosso meio, o fogo se apagou, estão lá fora. Se Jesus voltar, Jesus não vai se lembrar do que eles foram. Jesus quer saber do que eles são. Jesus não vai levar ninguém para o céu para aquilo que foi, para aquilo que é. Então não adianta ter andado com Cristo se hoje não dá mais. Deixou de ser igreja. O fogo apagou. E para reacender, digo para você, é mais difícil. Muito mais difícil. Para reacender é muito mais difícil. Então não despreze aquilo que Deus colocou no teu coração. Não despreze o amor de Deus que foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo que habita em você. Não despreze quando você não quer orar, mas o Espírito Santo fala dentro de você, vai orar, você precisa orar. Não despreze. Não despreze. Porque pelo fato de alguns desprezarem a voz do Espírito Santo, hoje o pecado se tornou normal para eles. Quando pecavam, vinham correndo aos pés de Jesus para pedir perdão. Hoje pecam, não tem tempo para te orar. Tem dobradores de pé. Se acostumaram com o pecado. Se acostumaram com o pecado. Oh meu Deus, se você começou a se acostumar com o pecado, lembra-te de onde caíste. Arrependa-se. Porque se não se arrepender, o castiçal que um dia foi aceso em você, será. Deus abençoe a tua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Com Deus não se brinca. Com Jesus não se brinca. Com o fogo do Espírito não se brinca. Porque ele se apaga assim. Foi o próprio Jesus que matou. Não foi ninguém, não foi o diabo não. Quem tirou o castiçal foi o próprio Isso. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Deus te abençoe. Fique com essa palavra nessa noite, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração. Em nome